A paz do Senhor, aqui estou. Eu sei que já é muito tarde, muitas pessoas estão dormindo nessa hora, mas antes de dormir eu quero deixar gravada esta mensagem. Ofereço primeiramente a Deus e a todos os meus amigos. Aqui estou neste canal para falar de Deus, para falar do seu Filho amado Jesus Cristo que se sacrificou por nós e falar do Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora mesmo eu pedi ajuda a Ele para estar aqui e falar uma mensagem de amor, de paz, uma mensagem de alegria, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança e uma mensagem de fé. Até porque Jesus disse que mandou que nós fizéssemos isso, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E através desse canal, dessa rede social, aqui eu estou levando uma mensagem de paz antes de você dormir, né? Porque eu reconheço que já são 10 horas, eu estou de férias, eu não estou com sono. Então, essa mensagem, inclusive, eu até falei hoje à tarde, eu transmiti hoje à tarde, só que quando eu fui ver, eu percebi que o áudio estava bom e no entanto, assim, a imagem não ficou boa. E eu estou repetindo novamente e deixando gravado, para que outras pessoas possam ver e quem sabe até compartilhar com outros. A mensagem que eu vou ler agora, né, você que está aí, que você tem a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus antes de dormir, porque a palavra de Deus nos dá paz, nos dá calma, nos dá ânimo, nos dá esperança. Eu vou deixar para vocês, para a meditação de vocês, o Salmo 148. Quero dizer que é muito importante a gente meditar e refletir na palavra de Deus. O Salmo fala assim: toda a criação deve louvar o Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassaram. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Incrível, né? Que até os abismos é para louvar o Senhor. Fogo e saraiva, neve, vapores e vento, tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras, louvai ao Senhor desde a terra. Isso aqui eu já li, né? Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então aqui a palavra de Deus chama a todos os moradores da terra, a todos os animais, toda a criação de Deus, para louvar aquele que criou todas as coisas. Em Gênesis está escrito o seguinte, em Gênesis 1:1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, com o poder da palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir. Tudo.
terra, céu, mares, sol, luas, estrelas, ventos, chuvas, raios, trovoadas, serras, altos cedros, gramas verdejantes, ave, animais selvagens do campo, passarinhos, tudo veio a existir a partir do momento que Deus disse que viesse a existência. Deus fez vir as coisas pelo poder da palavra. Não existia, mas somente pelo poder. Tudo foi criado. Então, como nós bem sabemos, no primeiro dia ele criou o dia fez o dia e a noite. No segundo dia ele fez os céus e os mares. No terceiro dia ele ajuntou toda a água. Quando ele ajuntou ali toda a água, foi formado os rios, foi formado as cachoeiras, foi formado lagos, lagoas. E Deus fez aquele ajuntamento das águas e fez ali, como é que se diz? A terra, a porção seca, fez as aves, fez os peixes, fez os animais terrestres. E por último, Deus fez o homem. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus, foi o que ele fez de mais lindo, que ele fez tudo com muito amor, com muito detalhe, com muita perfeição. Deus é o maior arquiteto do mundo. Então o Senhor, ele fez tudo assim, com muitos detalhes. E por último, ele fez nós. E se nós olharmos para o nosso corpo, a gente vê muitos detalhes, muitas riquezas. Nós podemos ouvir, nós podemos enxergar, nós podemos falar. É incrível, assim, nós temos 5 sentidos, né? Isso é as bondades de Deus, as misericórdias de Deus em tudo que ele faz. Em Gênesis 2 e 3, está escrito assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, assim, depois que Deus fez tudo com muito amor, com muitas riquezas, com muita sabedoria, ele descansou. Aí a gente pensa assim, mas Deus fez tudo isso para nós? Sim. Mas Deus chama todas as coisas a louvar Ele. E especialmente nós, que somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para louvar, para adorar a Deus. Quando nós acordamos, é nossa obrigação bem cedo. Senhor, te agradeço pelo fôlego de vida. Senhor, te agradeço pelo meu levantar. Então, assim, é uma coisa assim que você deve agradecer todos os dias a Deus pela sua vida, pelo dom de viver. E depois você glorifica, adora a Deus, agradece pelo pão de cada dia, pelo seu vestir, pelo seu calçar. Você pede também por outras pessoas também que estão passando necessidade, que estão precisando. Isso é uma coisa louvável, é uma coisa que Deus requer de nós. Ele requer de nós adoração. A palavra de Deus diz: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Em Romanos 11:36 está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que você faça na sua vida, seja no seu trabalho, no seu estudo ou dentro da sua casa, tudo que você faça, faça para honrar a Deus. Não é para agradar o seu próximo, não. É para agradar primeiramente a Deus. Mas quando você agrada a Deus no seu trabalho, na sua faculdade, quando você exalta a Deus no seu falar, no seu olhar, com a sua vida, você honra o Senhor e você ama o Senhor, e automaticamente você ama o seu próximo, porque é impossível você dizer que ama o seu próximo e aborrece a Deus, como é impossível você dizer que aborrece seu próximo e ama a Deus. Não, isso caminha junto. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de toda força, de todo ânimo, de todo entendimento, e amar o nosso próximo
fosse nós mesmos. Isso é a vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém vai acreditar. Se você ficar maltratando até mesmo um animal desse que está aqui atrás, as pessoas não vão acreditar que você serve a Deus. Ah, Nery, mas nós de vez em quando erramos. Sim, de vez em quando nós erramos, pecamos, porque não somos perfeitos. Perfeitos, só Deus é perfeito. Mas Deus, Ele diz que nós podemos pedir perdão para Ele. E Ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias devemos pedir perdão a Deus, porque nós pecamos, às vezes por palavras, por pensamentos, até sem intenção nenhuma, às vezes até pecamos, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas Ele diz também que Ele só vai nos perdoar se a gente perdoar também o nosso próximo. Se você não perdoa seu irmão, Deus também não vai te perdoar. É tão agradável, né? Você pedir perdão a Deus. Isso é bom demais. A gente sente que Deus nos perdoa, mas você também tem que perdoar. E quando nós erramos, isso é lógico, nós devemos sempre pedir perdão ao Senhor. Tem que ter uma música, né? Que a música é o seguinte. Eu acho que vocês escutaram. Vou cantar só um trechozinho bem pequenininho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Então, assim, esse louvor combina muito com essa mensagem que eu estou dando aqui para vocês. Em Atos 17, 28, está escrito: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Em Salmo 121 tem uma pergunta. A pergunta é assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Então, assim, a resposta vem logo. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, assim, o nosso socorro vem daquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. O nosso socorro vem do nosso Criador. O nosso socorro vem do nosso Libertador, do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. No Salmo 90, e versículo 2, está escrito: antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então aqui nesse versículo está falando que antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas vir a existir, Deus já era Deus. Porque Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é o começo. Deus é o fim. Deus é o princípio. Deus é o fim. Deus é o alfa. Deus é o ômega. Deus é de eternidade a eternidade. Jesus, quando esteve aqui encarnado, né? Jesus foi o Filho de Deus que se encarnou aqui no corpo igual a nós, que ele precisava de um corpo, né, como o nosso. Ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estava na criação do mundo. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Porque Deus e o Filho e o Espírito Santo é somente um. O amor deles é tão grande que eles se tornam um. No Salmo 104, versículo 10 a 12, está escrito assim: tu que nos vales faz rebentar nascentes, que corre entre os montes, dão de beber os animais do campo, os jumentos montenses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam aves do céu, cantando entre os ramos. Então é Deus que alimenta os animais do campo, os animais selvagens. É Deus que cuida da sua criação. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida de mim. É Deus que cuida desses animais
desses peixinhos que estão aqui atrás de mim. A palavra de Deus diz assim o seguinte: se Deus cuida dos passarinhos, por que não Ele não vai cuidar de você? Por que não Ele não vai cuidar de mim? Às vezes eu fico vendo os passarinhos lá na rua onde eu moro. A água tão quente, eles tomando banho naquela água quente, não sente uma gripe. Então, eles bebem água, eles não têm celeiro, eles não têm casa. Aquelas perninhas tão frágeis. Mas Deus, Ele cuida da sua criação. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, mas nós devemos confiar, certo? Devido ao pecado, a criação também sofre, mas Deus está olhando, Deus olha com seu olhar de misericórdia, e Ele vai cuidando, Ele vai usando de quem ama a sua criação para cuidar também. No Salmo 104, 13 e 14, está escrito: Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra fartar-se-á do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tirem da terra o seu alimento. Olha que palavra gloriosa que Deus está falando aqui para nós, através do salmista, através do Salmo 104, que Deus cuida dos animais. Deus todo dia manda sol e chuva. Sabia que Ele não manda sol e chuva só para os bons? Não, Ele manda sol e chuva para todos. Então Deus, Ele é bom, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele requer de você adoração. Uma coisa que eu fiquei muito assim admirada foi a respeito dessa pandemia. Uma coisa que veio muito na minha mente foi a questão assim de saber que as pessoas estavam em casa e muitas coisas parou. Eu sei que não foi todas as coisas que pararam, mas muitas coisas pararam. Então assim, mas não faltou pão, não faltou alimento para as pessoas. E até mesmo aquelas que não tinham, elas estavam recebendo ajuda, ou da sua família, ou do governo, ou do mesmo de uma entidade, uma igreja. E Deus providenciou, porque ficou esse tempo todo assim, como é que se diz, parada as coisas, mas Deus não deixou faltar o pão, não deixou faltar o alimento para as pessoas, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra, e o que Ele fala se cumpre. Em Isaías 40, versículo 40, capítulo 40, versículo 28, está escrito: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Então assim, Deus, Ele, aqui na sua palavra está dizendo que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga. E Deus, não há esquadrinhação do seu entendimento. Não temos como entender Deus. Mas Deus, Ele entende a nós. Ele entende a nossa dificuldade. Ele esquadrinha. Deus, Ele sabe o teu pensamento. O nosso Deus é Deus de ontem, é Deus de hoje, é Deus de amanhã, é Deus eterno, é Deus infinito. Deus, Ele olha para ti mais profundo do teu ser. Ele sabe a tua necessidade. Deus sabe onde tem a divisão entre a tua alma e o teu espírito. Porque a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então Deus sabe o mais recôndito da tua alma, Ele sabe a tua necessidade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares.
A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus no monte, na montanha, no vale, no deserto, no ônibus, na faculdade, no restaurante, na sua casa. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, só através dos seus pensamentos. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe os nossos pensamentos. Antes da gente pedir alguma coisa, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que está em todo lugar. Ninguém pode se esconder de Deus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Em breve isso vai acontecer. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus requer de você confiança. A palavra de Deus, ela é poder para a tua vida. Você sabia que quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a gente fica mais parecido com Jesus? E quanto mais distante da palavra de Deus, você fica, às vezes, zangado muito rápido, deprimido, triste porque alguém não falou com você, porque ninguém deu uma boa noite ou bom dia. Não. Quando você está bem pertinho da palavra de Deus, você é mais forte para suportar os baques, as dificuldades da vida, porque nessa vida nem tudo é um mar de rosas. De vez em quando existem os espinhos, mas Deus, Ele requer de você adoração. Ele requer de você santidade. Ele requer de você paz. E no Salmo 139, versículo 13 e 14, está escrito: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, de um modo miraculoso, de um modo maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, antes da gente vir a existir, quando a gente ainda estava sendo formado no ventre de nossa mãe, Deus já sabia a nossa vida, o que ia acontecer, porque Deus sabe todas as coisas. No Salmos 33, versículo 6, está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Então, pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir. E esse é o Deus a qual nós servimos. Você sabia que o véu do templo se rasgou? E tudo se fez novo. Jesus fez uma nova aliança. Nós podemos servir a Deus a todo momento. Basta a gente querer. Então, assim como está escrito aqui, foi Ele que fez a neve, foi Ele que fez a chuva, foi Ele que fez os trovões, os relâmpagos, os vulcões, e por que não dizer até os terremotos e as tsunamis? Tudo foi feito com o poder da palavra de Deus. Foi Ele que fez as estações. Primavera, verão, outono, inverno. Foi Ele que fez as fases da lua. Ele fez a aurora boreal. Olha, às vezes eu coloco na televisão, né? Só para ver a aurora boreal. É a coisa mais linda do mundo. Que coisa rica, que coisa grandiosa. As coisas que o nosso Deus fez. Quando a gente fica olhando para a lua, olhando para o mar, olhando para a sua grandeza. Então Deus requer de você adoração. Deus requer de você que você exalte a Ele com a sua vida, com a sua boca. Tenha cuidado do que você olha. Seus olhos têm que ser santos. Sua boca não é para falar coisas boas. Onde você estiver, você não pode contaminar o ambiente. A palavra de Deus diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E nesse momento aqui, eu não estou contaminando a internet. Eu estou falando do poder, da grandiosidade de Deus. No Salmo 119, 1, 2 e 3, está assim. Olha que salmo lindo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia
faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem que haja linguagem nem fala, não se ouça a sua voz. Leia o Salmo 119, depois você busque aí essas referências que eu estou falando, para comprovar se eu estou falando certo, e você vai ver que nessa vida, às vezes as pessoas dão tanto valor às coisas, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário nós primeiro dar valor às pessoas, não são as coisas. Às vezes as pessoas preferem mais as coisas, correm tanto atrás das coisas, mas nós devemos dar valor à família, os filhos, devemos valorizar os nossos idosos da família, devemos valorizar, estar ali perto dos irmãos da igreja. Então, assim, às vezes as pessoas correm tanto em busca de tantas coisas dessa vida, mas é melhor você escolher a melhor parte. E você que está escutando essa palavra aqui, escolha sempre a melhor parte. E a melhor parte sempre vai ser as coisas abstratas. Mas não se preocupe não, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, Deus sabe a sua necessidade. Não é errado você viajar, não é errado você ter um carro, mas espere pelo tempo de Deus. Porque em Eclesiastes 3 está escrito o seguinte: há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito de Deus para todas as coisas. Eu sei que é difícil a gente esperar. Se a gente pudesse, resolveria as coisas ontem. Se a gente pudesse, mas a gente ia tomar a frente de Deus. Deus sabe o melhor tempo para resolver a sua causa, a sua dificuldade. Espera no Senhor. Tem um versículo que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, clama a Deus. Está escrito também em Jeremias 33:3: clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Em Efésios 2:10 está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. No Salmo 95, versículo 6, fala assim: ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, eu vou repetir novamente o que eu falei anteriormente. Todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Tem até um hino que fala desse versículo, mas só que agora eu esqueci. Mas eu ia cantar só esse trechozinho, mas eu acho muito lindo esse hino que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Então nós não podemos perder tempo. Você sabia que nós não podemos perder tempo? O tempo passa, não volta mais. Então nós devemos a cada dia ser gratos, ter um coração gratos ao Senhor. No Salmo 118, versículo 24, diz o seguinte: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, este dia foi o Senhor que te deu. Este dia o Senhor te deu para louvar Ele. Não foi só para você trabalhar, para você ter um momento de oração, para você oferecer seu culto racional, para você dizer que o ama, para agradecer pela sua vida, pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelos calçados, por sua família, pelo fôlego de vida. Esse dia foi o Senhor que fez, para você fazer tudo para exaltar Ele. Se você estiver lavando louça ou lavando seu carro, você deve fazer tudo de uma boa maneira, com alegria, sabendo que é Ele que está te dando força, que está te dando ânimo para você fazer as suas obrigações. Também em Filipenses 4:4 está escrito assim:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então nós devemos se alegrar no Senhor. As pessoas buscam alegrias no carnaval, buscam alegria numa viagem, buscam alegria. Eu vou ser muito alegre quando eu comprar uma casa, um carro. Sim, realmente nós ficamos alegres quando compramos um carro ou uma casa. Mas nós sabemos que depois o carro vai enferrujar, depois o carro vai passar. Tudo vai passar. Então, assim, nossa alegria principal não é uma alegria da alma, é uma alegria lá no íntimo do nosso coração. É uma alegria além de uma viagem, é uma alegria além das coisas. É uma alegria por saber que temos a salvação, a redenção. É uma alegria de saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É uma alegria de saber que o Filho de Deus se sacrificou por mim, se sacrificou por você. É uma alegria de saber que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. É uma alegria de saber que você pode ter as armaduras de Deus, ter as armas de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as astutas ciladas do diabo. Então, a sua alegria tem que ser em Cristo Jesus, porque Ele é a tua defesa. A tua alegria tem que consistir na palavra de Deus. E aqui eu encerro. Eu agradeço. Esse momento foi Deus que me deu para mim. Eu sei que é tarde da noite, quase não tem ninguém nem vendo eu falar aqui. Mas a primeira pessoa abençoada sou eu, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Primeiro ela vem para mim, depois ela vai para você. Primeiro ela cobra de mim, depois ela cobra de você. Primeiro ela se alegra em mim, depois ela se alegra em você. Então eu agradeço muito este momento aqui que eu fiquei na presença de Deus, anunciando a sua palavra de poder, a sua palavra que nos fortalece a cada dia. E até amanhã, porque eu estou aproveitando as minhas férias e lançando essas mensagens pela rede social.